Quanto mais o tempo passa, mais o amor me faz crescer. Esse jeito de viver aqui, aprendendo tanto, tanto assim, foi que fez com que eu chegasse perto de você. Com amor, ó Jesus, amigo, sou feliz em estar aqui. Queridos amigos e irmãos, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Espírita Amor e Caridade, para estudarmos o Evangelho à luz da imortalidade da alma, do verdadeiro significado da mensagem cristã, aquilo que Jesus nos legou, para que pudéssemos trazer esses ensinamentos como o alimento imperecível de nossa alma, de nós mesmos. E hoje, mais uma vez, para os comentários aqui que serão feitos a respeito da página que iremos estudar hoje, temos aqui novamente a nossa querida amiga, professora Marilza, e igualmente, professora, nossa querida Maria Antônia. Então, inicialmente, nós pedimos àqueles que estão nos assistindo também, em seus lares, sejam aonde estejam, é o momento de elevarmos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso querido Mestre, evocando e pedindo a esses nossos orientadores, tutores, as bênçãos, a inspiração, para podermos aprender um pouco mais e absorver desses ensinamentos, desse código de moral, de ética, de comportamento que é o Evangelho de Jesus. Assim, na certeza de que essa paz, de que essa harmonia, de que essa serenidade agora que estamos sentindo, seja também distribuída a todos os irmãos que nos assistem nesse momento. Assim, que a paz de Jesus, que o amor de Deus possa nos abençoar e permanecer conosco nesse momento de estudo e para todo o nosso caminhar evolutivo aqui nesse planeta. Assim, com a permissão do Mestre querido e de Deus, nosso Pai, vamos dar iniciado o nosso programa de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Então, tomando novamente o nosso Evangelho, dando continuidade aqui ao estudo das bem-aventuranças, né? Que iniciamos aqui, estudamos no programa anterior, bem-aventurados os que têm um coração puro, e deixai vir a mim os pequeninos. E hoje, dentro da ordem aqui do nosso Evangelho, tem uma outra passagem inserida também nesse capítulo 8 do Evangelho, que é pecar em pensamentos, adultério. Muito bem. Então vamos lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não adulterarás. Eu, porém, digo-vos que todo que olhar para uma mulher cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Então, vamos ler um trechinho dos comentários feitos aqui pelo nosso Allan Kardec e depois vamos fazer os nossos comentários para o nosso entendimento, aquilo que Jesus realmente quis passar com esse ensinamento, não é? A palavra adultério não deve ser aqui considerada na sua exclusiva acepção, mas em sentido mais geral,
Jesus empregou-a frequentemente para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como, por exemplo, nesta passagem. Aqui, Kardec cita uma outra passagem em que Jesus emprega esse mesmo termo, não é? Se nesta vamos lá, e se encontra no Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 38. Se nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar alguém de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier a glória de seu Pai, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Então, aqui ele empregou novamente a palavra, né? No sentido desta nação má. De uma ação má, não é? Então, a verdadeira pureza, vamos ler esse item 6 para fazermos nossos comentários. A verdadeira pureza não reside somente nos atos, mas está também no pensamento. Pois aquele que tem o coração puro nem mesmo pensa no mal. Isso foi o que Jesus quis dizer ao condenar o pecado, mesmo em pensamento, por ser ele um sinal de impureza. Gente, só essa explicação aqui, não é verdade? É de uma clareza, né, Marilza? Então vamos, quem quer começar aí, olha, fica à vontade. Fiquem à vontade, né? Para a gente começar os nossos comentários. Pois é, né? Então vamos começar. A palavra adultério, que hoje simboliza aquele que trai principalmente o seu parceiro, mas reduzindo mais o contexto, o adultério está mais ligado à questão do marido e da esposa. É aquele que, insensível ao sentimento do outro, lança mão do que lhe satisfaz o prazer. Quando eu assumo maritalmente uma outra pessoa, que eu faço um pacto com ela de fidelidade, de casamento, eu tenho que ter claro que eu não tenho o direito de ferir o outro. Então, adulterar no sentido conjugal é você abrir mão de uma solidez para ir para um momento de vulnerabilidade. Muitos falam, o corpo é fraco, né? A carne é fraca. Mas aí nós acrescentamos junto com a doutrina que não é o corpo que é fraco, é o espírito que se infantilizou numa relação. Que ao assumir o compromisso com o outro, você tem que ter bem claro que você não tem o direito de ferir. Você não tem o direito de adulterar, quer dizer, arrumar prazeres com outra pessoa. Na nossa opinião, que seja mais razoável, que você seja sincero, né, na hoje, relação. Né? Hoje não tem necessidade, menos ainda, né, de cometer esse ato, né, mãe? Hoje não, é até uma insensatez, porque as coisas são tão abertas, as relações precisam estar sustentadas no compromisso da família. No respeito. O que, infelizmente, nós não vemos hoje é cada um quer ser feliz. E não importa que ele passe por cima dos sentimentos do outro, ou de seja lá quem for. Eu nasci e vou morrer. E nesse período eu tenho que aproveitar todas as oportunidades que a vida material me oferece. Mas nós, com a compreensão da doutrina espírita, a vida vai além. Você não adultera somente aqui no corpo físico. O adulterar transcende. Quantos ódios são levados para o além-túmulo? Quantas obsessões são provocadas? Até suicídios, Marilda.
até suicídios. A pessoa não resiste, algumas pessoas. Não resistem à dor do adulto, da manipulação do sentimento, né? Do não compreender o outro. E aí nós vamos ir lá atrás, conforme está no Primeiro Testamento, né? Que Moisés vem dizer, você não adulterarás, não cobiçarás a mulher do próximo, mas no texto também está, você não pode cobiçar o boi do outro, a vaca, o jumento, a Nada casa. que não seja seu. Nada que não seja, o que seja do outro. Você está proibido pela lei de Deus, no Antigo Testamento, de desejar aquilo que não lhe pertence. E aí vem Jesus, e Jesus não derroca esse preceito, pelo contrário, ele amplia o conceito. Porque sabemos que hoje, com a doutrina espírita, nós compreendemos as palavras de Jesus, quando ele reafirma isso, porque quando vamos reencarnar, assumimos um compromisso. Fazemos uma programação. Isso, fazemos uma programação aqui. Nós vamos buscar a profissão que está em mais ajuste com o nosso processo evolutivo. Nós reencarnamos na família certa, com as pessoas que se aproximam mais de nós, que estão ali para nos ajudar a evoluir. Ninguém cai de paraquedas numa família, ninguém casa por acaso. Né? Não há casamento no acaso. Não são encontros, são reencontros. Isso, inclusive tem a literatura espírita é vasta em falar desses reencontros, né? São reencontros. E muitos casamentos são reajuste. Então, quando você quer sair de uma relação conflituosa, você não vai encontrar a princesa encantada nem o príncipe encantado. Porque, em primeiro lugar, você tem que digerir o sapo que é você. Né? Fazendo uma comparação metafórica com a história, né, do príncipe e do sapo, ou da princesa e o sapo, né? Na verdade, o sapo é tudo aquilo que ainda trazemos de imperfeito em nós, que precisamos reformular, né? Dar um novo significado. Então, quando Jesus fala do adultério, ele fala de um sentimento em que você precisa se reeducar. Eu não tenho o direito de magoar ninguém, ainda mais quando tem filhos permeando essas relações. É interessante também, trazendo esse tema bem para os dias atuais, a mulher sempre é que pagou, né? Sozinha. Já na época de Jesus, lembrando a passagem, que é muito conhecida de todos, né? Quando os fariseus, enfurecidos, né, trouxeram aquela mulher que foi apanhada, né? A pecadora, em flagrante adultério, que está aqui, né, no Evangelho, para que Jesus promulgasse uma sentença para aquela mulher. Primeiro, nós sabemos da intenção dos fariseus. Era colocar Jesus numa situação que ele fosse contra a lei de Moisés. Por isso que aqui está no Evangelho. Vocês tendes ouvido o que foi dito, olha, sobre a questão do adultério, os antigos. Essa era a tradição. Qual era? O apedrejamento, não é? Da mulher adúltera, ou que adulterasse na época, significando que traísse lá o marido. Muito bem. E Jesus ficou numa situação, não é? Se ele dissesse que não, iria contra a lei de Moisés. E nós sabemos dessa passagem que naquele instante Jesus faz com que aquelas pessoas ali fizessem uma autorreflexão, uma autoanálise de que ninguém tinha o direito de condenar aquela mulher, porque todos traziam dentro das suas consciências erros
equívocos, os chamados pecados. Então, tanto Jesus não a condenou, como também a doutrina espírita não condena. Mas vamos pegar o aconselhamento de Jesus? Não julguei. Não julgueis. Não julguei. No momento, no não é? Evangelho. Está lá, não julgar. E Jesus, depois que aquelas pessoas saíram e a mulher ficou só, ele não, presta atenção, como se diz, ele simplesmente não perdoou a mulher. Ele só orientou o seguinte: mulher, onde estão aqueles que te condenavam? Senhor, não os vejo. Pois é, eles não te condenaram, nem eu vos condeno. Mas olha, como se diz, errou, tá, vais e não peques mais. Então é bom a gente também lembrar que mesmo aqueles que têm dado um pulinho fora, reflitam, porque nós podemos mudar a nossa vida, nosso comportamento, de uma hora para outra. Então Jesus não condenou, mas alertou para que ela não continuasse a fazer e a praticar isso. Juarez, então, não que ele não... É importante a gente também... Não que Jesus não tenha perdoado, ele não condenou. Não condenou. Não é que não tenha perdoado, eu não te condeno. Mas não livrou ela do erro dela. Porque todo erro traz uma consequência, não é? Então, mas quando Jesus se referiu a que as pessoas não adulterassem, ele estava se referindo não somente a essa traição conjugal, porque também estava falando que isso não era coisa boa de se fazer, não se devia fazer, mas ele também estava se referindo a outras alterações, outras adulterações. A mentira, não adultere as minhas palavras. Você, fulano, adulterou as palavras que eu disse. Quer dizer, distorceu. Adulterou o que viu. Falso testemunha. Falso testemunho. Perfeito. Adulterou isso tudo está o que viu. Viu uma coisa e disse... Jesus estava ampliando o ensinamento. Se uma pessoa vende o leite, bota água no leite, antigamente eram nos galões, então alguns vendedores, comerciantes, adulteravam o leite. Vende leite adulterado. Então, botava, quer dizer, modificou a realidade, modificou a verdade, a realidade. E são muitas outras adulterações, né? Quando a pessoa fala mal, levanta falso de alguém, eu vi tal coisa, está adulterando a verdade. Quando nós compramos uma coisa falsificada... Está adulterado, Nós estamos cometendo adultério. Isso aqui está adulterado. Isso aqui foi adulterado. Um texto. Fulano escreveu, uma pessoa escreveu isso, veio alguém e adulterou. Quantas vezes a gente vê, até na internet, fotos adulteradas, que pegam a foto de uma pessoa e manipulam aquilo de uma forma que sai uma coisa diferente do que foi a realidade. Você me fez lembrar agora, foi muito boa a colocação, Antônio, o próprio Evangelho de Jesus. Como foi adulterado. E eu ia te falar isso também. Não é? Quer dizer, mais de 2000 anos atrás, sem escrita, conforme temos Ele hoje, estava... pregação oral, Exato. Né? O aramaico, o grego, as traduções que foram realizadas. Só das Quantas? traduções, só dos textos originais, existem 28 traduções diferentes. Olha só. Dos textos originais do texto. Por isso que a gente tem. Jesus estava indo adiante, porque ele sabia que isso aconteceria. Quantas adulterações aconteceram nas palavras que ele disse, né? E quantas adulterações ainda acontecem naqueles que estão desavisados, não estão prestando atenção e usam o Evangelho distorcendo o que foi dito. A intenção não é a de intenção de Jesus, não foi bem aquela que determinadas condutores de ovelhas, né,
que se dizem Por isso- na diretriz representantes de Jesus e impensadamente entendem mal o que Jesus disse e passam uma informação adulterada, que não foi bem aquilo que Jesus teria falado. Pois é, igual o Evangelho nos chama a atenção, né? Para a adulteração em pensamento. Quando Isso. você pega alguma coisa e adultera sem a intenção, porque é o que é analisado, né, diante da nossa postura, qual é a sua intenção naquele momento? Adulterarás pelo pensamento. Também é uma forma, né, de adultério. O teu pensamento está condizente ao que Jesus trouxe como referência de felicidade? Ou você está usando o seu pensamento para manipular pessoas? E Isso nós é um vamos adultério gravíssimo, né? encerrar esse primeiro bloco. Vamos passar para o intervalo e retornaremos que você levantou aí. O adulterar em pensamentos. Que nem sempre nós executamos a ação, mas sustentamos aquela vontade. E só não fez porque não tinha oportunidade. É isso que nós vamos Não teve retornar oportunidade. no segundo bloco para conversarmos aqui. Até daqui a pouco. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Teresópolis você encontra tudo o que precisa bem pertinho de você. Perfumaria, materiais de limpeza, bazar, bebidas, açougue, hortifruti e padaria com doces e salgados. Conte também com nosso serviço de disque entregas. Mercado Teresópolis, Rede Que Barato. Rua Luiz Noguê Júnior, 900, na subida do Perpétuo. A Sociedade Espírita Amor e Caridade é uma instituição cristã sem fins lucrativos, que tem como missão contribuir para a formação de uma sociedade mais justa, fraterna e humana, através do estudo do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita, com estudos e palestras em dias e horários diversos, aulas de evangelização para crianças, jovens e adultos. Venha nos fazer uma visita e conhecer o nosso trabalho. Conheça a Di Vincenzo, alfaiataria elegante, estilo moderno, jeans, camisas, tudo o que você precisa para manter seu estilo atualizado. Ternos a partir de R$ 199. Conheça o Sob Medida, um serviço exclusivo da Di Vincenzo que traz alfaiataria impecável, combinado com tecidos nobres italianos, para um costume personalizado para você. Estamos na Avenida Feliciano Sodré, 1083, Várzea, segunda das 14 às 18h30 e de terça a sábado das 9h30 às 18h30. Queridos irmãos, então retornando ao nosso programa Amor e Caridade, e deixamos aí uma questão, né, no bloco anterior sobre o pecar em pensamento. Então, como podemos entender isso, Marilza? Quando Jesus diz que só a pessoa, o indivíduo, o ser pensar mal de outra, ele já está infringindo de uma certa maneira, não é? As leis divinas e, consequentemente, demonstrando um sentimento inferior. Então, vamos ampliar um pouquinho mais, né? Dilatar um pouquinho mais para os nossos dias. Inclusive, eu acabei não concluindo, tivemos recentemente aí comemorando, né, o Dia da Mulher, porque mesmo já, na época de Jesus, a mulher só que pagava pelo adultério, pela traição, não é? O homem, igualmente, ela não traz sozinho, né? Ela não adultera sozinho, tem sempre alguém, né, para ajudar. E, naturalmente, porque na realidade, na lei mosaica, ele fala sobre o adultério, mas ele não se refere à mulher ou ao homem. Ele simplesmente fala no adultério, aquele que cometer adultério. Então, o homem também deveria ser apedrejado, não é? Desde a época de Jesus. Mas o machismo, né,
E até hoje, eu só queria concluir, porque eu não consegui concluir lá o meu pensamento. Até hoje, e até pouco tempo ainda, tinha na própria lei civil, né, essa questão, né, do homem poder até pedir a separação, ter vários outros direitos, deixar a sua companheira à míngua quando ela cometesse um deslize. Hoje, a lei está mais igual, né? Podemos dizer assim. A maneira de pensar tão arcaica. Arcaica, não né? é? Não era para ninguém ser apedrejado. É verdade. Não era para ninguém Mas as trair leis a eram- ninguém, né? Mas sempre Sempre super prevaleceu. protegiam o homem e menosprezavam as mulheres. E agora, esse pecar em pensamento? Pois é, pecar. A palavra vem, né, o pecado, aquele que erra o alvo. Né? A palavra simboliza isso, etimologicamente quer dizer aquele que erra o alvo. Aquele que erra o alvo nos seus pensamentos, porque faz sempre um juízo de valor equivocado das pessoas ou das coisas. Por isso Jesus condenou, né, o pecado em pensamento, porque nem sempre corresponde à realidade. E na maioria das vezes nós erramos nos nossos julgamentos, né? Perceber o outro em pensamento é muito subjetivo, porque às vezes você olha para uma pessoa e já não simpatiza com ela. E não, ainda fala assim, meu santo não cruzou com o dele ou com dela, né? Usa isso. E depois, com o E é bom passar... ressaltar que o santo não tem nada a ver com isso. Nosso anjo da guarda, que é bom, ó, anjo, ó, Pois é. espírito protetor, é bom. Não antipatiza com ninguém. Só simpatiza, né? Pois é, né? E aí nós colocamos a culpa em terceiro, que é no anjo, né? E ele, Terceirizando as coitado, culpas. na maioria das vezes, sempre gosta das outras pessoas. Então, assim, nós fazemos conceitos equivocados das pessoas. E com o passar do tempo, quando vamos convivendo, aí vamos percebendo que aquela pessoa, poxa, fulano, é tão diferente daquilo que eu pensava, ou daquilo que alguém falava dela, né? Alguém falou que a Antônia era assim, e eu acreditei, eu não fui averiguar. A mesma coisa se dá nas situações de entrelaçamento. A maioria de nós vai pelo ouvido do outro. Nós arquitetamos na nossa mente, que muitas das vezes a mente nos coloca em situação de dificuldade, que não corresponde ao que é verdade. E nas relações, vamos colocar, de casais, sempre um está com um pensamento distorcido do outro. E aí nós sabemos ou da própria influência, da insegurança da pessoa em relação ao outro, ou da interferência alheia. Quando nós estamos numa relação de cumplicidade, daí já diz a palavra, eu sou cúmplice do outro. Na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, né? Na riqueza ou na pobreza, nós estamos parceiros, vamos superar todas as dificuldades que a vida está nos apresentando. Mas na maioria das vezes, no primeiro embate, no primeiro obstáculo, as pessoas querem sair fora das relações. E mal sabem elas que vai buscar em outro aquilo que precisa ser consertado nela. Por isso as relações, a busca da felicidade no outro é sempre complicada. Nós nunca chegamos ao fim dessa busca, porque ser feliz não perpassa pelo outro. Ser feliz, conforme Jesus falou, não adultere no teu pensamento, quer dizer, que o seu pensamento seja firme, correto,
Eu penso assim, independente do que o outro seja. É por isso que você falou e eu fiquei pensando. Pecar é errar o alvo. Mas que alvo é esse? É o alvo que nós viemos buscar quando nós renascemos aqui na Terra. Qual é o nosso alvo? O objetivo da vida. O objetivo da vida é a nossa melhoria moral, é o nosso crescimento interior. E quando a gente fica equivocado, né? E pensa mal do outro e faz as coisas que não devia fazer, a gente está errando o alvo. Não foi isso, não era aí que eu tinha que acertar. Eu tinha que acertar no bem. Qual é o alvo? O alvo é o bem. O alvo é o acerto. E com relação a pecar em pensamento, se eu penso em fazer uma coisa incorreta, mas eu não faço porque eu não tive oportunidade, senão eu teria feito. E você não fez nada, não? Olha, eu fiquei com vontade de meter a mão na cara da pessoa. A pessoa fala isso, eu já ouvi. Aí o outro ainda pergunta, e por que eu não fiz? Porque eu não tive oportunidade. Mas Então, já fez no já fez plano no mental. pensamento. No plano mental já materializou. Já foi violento no pensamento. É porque aquilo está dentro da pessoa. É a hora que a pessoa erra o alvo, em vez de pensar em Jesus, voltar lá, e o que Jesus faria no meu lugar se recebesse essas ofensas? Ele perdoaria, ele mostraria o outro lado, não é? Esclarecendo. Mas não, a pessoa vai logo no ímpeto de vontade de bater, tem vontade, fiquei com uma vontade de pegar aquele negócio tão bonito para mim. Ainda tem quem pergunte, por que não pegou? Não peguei, por que não deu? Pegando o gancho do seu comentário e do dela, da cumplicidade que temos com os nossos pensamentos, né? E analisando o que você também acabou de dizer, nós podemos, assim, sintetizar o nosso telespectador. Que quando nós pensamos mal, seja o que for, porque Deus é importante. Vamos ver como Deus julga, ou nos julgará. Deus é a nossa consciência, que está na nossa consciência. Como vai nos julgar? Pelas nossas intenções, você falou muito bem. Porque se você alimenta uma intenção de fazer ou praticar qualquer ação que vai de encontro às leis de Deus, você falou muito bem, a lei de amor, a lei de solidariedade, você já está errando, você está infringindo a lei. Adulterando. Adulterando, vamos usar isso aí, você já está adulterando. Então, mesmo que a gente não efetive aquele ato, você, para Deus, para as leis divinas, nós erramos o alvo, que é o pecado. E no tribunal da nossa consciência, nós estamos nos condenando a ficar com aquele peso com relação a essa traição, a esse torcer das coisas. E num outro momento, né, Antônia? Por isso, quem sabe, Jesus nos alertou quanto o quê? Vigiai e orai. Bom, muitas pessoas acham, não é vigiar a vida alheia, não é isso. Temos que deixar bem claro que o vigiar de Jesus é a nós mesmos. O quê? Nossos pensamentos. Há pessoas que falam assim, eu tenho que desabafar, falar, porque senão vou adoecer. Vai adoecer da mesma forma. É isso. Porque o que está no plano espiritual é plasmado. É a origem das nossas doenças. Falando ou não, adoeceremos. Para não adoecer, é preciso reconduzir, transformar os pensamentos negativos em ações positivas para termos um corpo saudável. E não o contrário. Eu tenho que falar e me desabafar para não adoecer. E é justamente o contrário. É fazer a ressignificação dos pensamentos em atos de bondade, de beleza. Por que será que Jesus, há mais de 2000 anos, veio das maiores alturas, né? Aportou aqui na Terra,
para nos ensinar essas coisas. Aquele pessoal lá, olha só, a vida não é tão longa para ninguém. Ninguém vai além dos 100. Raros são aqueles que vão. Aquelas pessoas, se não fosse a vida espiritual, né? Se não fosse para a gente nascer e renascer tantas e tantas vezes quanto fossem necessárias, ele teria dito lá para aquelas pessoas, né? E ficou ali mesmo. Não, ele trouxe essas informações para que a gente fosse se aprimorando com o passar do tempo. Cada um desencarnou, renasceu e vai melhorando a cada encarnação. Né? Aquele conhecimento, aquela aplicação daquilo que ele disse. O que ele ensinou lá atrás é para a gente sempre e sempre e sempre usar, colocar em prática, e isso é sempre uma coisa atual. Lá atrás ele tinha a visão de tudo que ia acontecer depois. E vamos pegar assim, o exemplo de Jesus. Jesus não tinha nenhum pensamento maléfico. Ele só tinha bons pensamentos. Ele tinha palavras amigas a todo momento, a toda hora, para com todos, né? Ele nos deixou um exemplo de vida, de superação, né? Então, não adulterar é seguir o que ele ensinou em espírito e verdade, buscar a nossa própria ressignificação da vida, porque muitas das vezes, quando adulteramos os nossos pensamentos, e mais ainda, quando verbalizamos esses pensamentos, sem sombra de dúvida, nos arrependemos. Eu posso até afirmar assim, todo aquele que adultera, quer em pensamento, quer em atos, em algum momento a sua consciência vai acusar. Porque a lei divina está na consciência do ser que ele criou. Deus nos criou e colocou na nossa mente, na nossa consciência, as suas leis. E quando nos afastamos, essa lei dá um pontinho assim, volta para cá, né? Volta para o caminho. Então, em algum momento, alguns até tiram das ideias, eu penso nisso depois. Eu fiz, está feito. Mas aí depois vem e se arrepende, não é? Na realidade, né, Marisa, nós somos infiéis conosco mesmo. Nós adulteramos quando queremos fazer alguma coisa errada e tem o alvo, o objetivo que seja o alvo, né? E o nosso semelhante, na realidade, nós estamos nos maculando a nós mesmos, a nossa própria consciência. Porque não adianta. Aonde nós formos, nós vamos levar. A nossa consciência vai nos dizer claramente que aquilo que nós fizemos não é certo. Porque antes de qualquer ato, passa pelo nosso pensamento. Nós arquitetamos, nós pensamos. Antes de agirmos, deveríamos sempre pensar. Se refletíssemos com mais profundidade, muitos atos que levamos, né, a cometer em nossa vida, nós não faríamos. Com certeza não faríamos. É que muitas vezes a atitude ela vem automatizada, né? Vem naquele ímpeto, não passa pela nossa reflexão. É porque aí também, Juarez, ainda somos criaturas imperfeitas, né? Ainda estamos num processo de evolução. Há muito pouco tempo nós saímos da barbárie, né? O homem animalesco ainda é muito presente em nós. Nós ainda desconhecemos os seres angelicais que somos. Sem ainda dúvida. Não, por isso, tanta E coisa. agora, mais uma vez, estamos chegando ao encerramento do nosso segundo bloco e daqui a pouco estaremos retornando. E como eu citei essa orientação de Jesus, né? O vigiai, vem primeiro, o vigiai. E quando detectarmos através da vigilância, em relação aos nossos pensamentos, Jesus logo em seguida nos disse o quê? Orai, para que não venhamos a cair na tentação, no
adultério. Para que não venhamos adulterar. Então, façamos o que? Ele já deu logo em seguida o remédio. Vigiai os pensamentos. Então, quando nos vigiamos, nós vamos detectar alguma coisa que vamos fazer que vai ser enquadrado nesse ensinamento de Jesus, na questão do adultério, ele imediatamente faz o quê? Orai. O orar é justamente isso, para não colocarmos em ação esse mau pensamento. Para não errar o alvo. Para não errar o alvo. E assim, meus irmãos, retornaremos daqui a pouco com o nosso terceiro e último bloco do nosso programa Amor e Caridade. Mercado Flor de Teresópolis, Rede Que Barato. No Mercado Flor de Teresópolis, você encontra tudo o que precisa bem pertinho de sua casa. Lanchonete, padaria, açougue e bebidas em geral. Aproveite e confira também as ofertas em frutas, legumes e hortaliças. Pague suas contas e faça saques com total comodidade. E venha conhecer nossa seção com artigos de papelaria, perfumaria e bazar. Preço baixo e bom atendimento é na Rede Que Barato. Tempero da Serra Restaurante Self-Service, funcionando de segunda a domingo, das 11 da manhã às 3:30 da tarde, com um cardápio variado e aos finais de semana, aquele frango assado saboroso. Tempero da Serra Disque Entregas, telefone 99186-9088 e 99811-1688. Rua José do Patrocínio, 322, no bairro de São Pedro. Tempero da Serra. Assim, meus irmãos, retornando ao nosso terceiro e último bloco, nós falamos aqui bastante sobre essa questão de pensarmos, no mal e não efetivá-lo. Mas é importante também que no nosso estágio evolutivo, muitos pensamentos ruins ainda teremos. Mas o nosso Evangelho fala justamente no esforço que temos que ter, não é? Quando surgem esses pensamentos, que esses pensamentos vêm de dentro de nós mesmos, porque eles estão arquivados em nós, cristalizados muitas das vezes, não é? No nosso inconsciente, como seres imortais que somos. E o Evangelho, aqui, segundo o Espiritismo, nos diz o quê? Então, primeiro, qualquer mau pensamento é assim resultante da imperfeição da alma. Não é? Mas, segundo o desejo que ela conceba de se depurar, a vontade da gente se melhorar, este mau pensamento mesmo lhe fornece um ensejo ao adiantamento, porque o repudia com energia. Então, o que devemos fazer quando surgirem esses pensamentos? Repudiá-los. Tentar, justamente, não permanecer com esses pensamentos. Então, não cedendo, ele diz assim, não cederá quando se lhe ofereça a ocasião de satisfazer um mau desejo. Então, é importante que se temos um mau desejo sendo alimentado em pensamento, mesmo surgindo a oportunidade, a gente se deter diante da ação. Aí nós estamos vencendo a tentação. É aquilo que está aí que Jesus disse. E começa nas pequenas coisas, Juarez. Não vamos furar a fila. Se você é fiel no pouco, é fiel no muito. Não vamos furar a fila. Vamos esperar a nossa vez. Não vamos reclamar pela demora do atendimento. Vamos compreender que está difícil o atendimento. Quer dizer, são as pequenas lutas, mas essas pequenas coisinhas são as pequenas sementinhas dentro de nós, que vão fazendo a gente ir se disciplinando. É assim que é o progresso, lento, mas real. A gente já está no caminho. Se a gente tem um mau pensamento, acho que eu vou fazer isso, acho que eu vou furar a fila. É um mau pensamento. Não vou fazer isso. A gente sempre vê, também, Antônia, os filmes baseados naquele sentimento de vingança. Filmes que nós assistimos, aí na televisão, nos cinemas, normalmente baseado naquele sentimento de vingança e acaba as pessoas cometendo o mesmo. Você vê, olha o contrassenso.
primeiro, né? É interessante que dificilmente as novelas, os filmes que assistimos aí, não é? O ofensor, aliás, o ofendido, normalmente, o agredido, perdoa, né? O ofensor, o agressor. E o que o Evangelho nos diz? Viu como é que isso acaba nos influenciando também as nossas decisões? Mais importante a questão do adulterar é quando nós, em pensamento, né? Adulterar em pensamento, é que muitas vezes nós alimentamos até um sentimento de vingança em relação a um familiar, a um parente, a um amigo, bom, enfim, não importa, a alguém. E essa oportunidade surge para você colocar em ação aquele pensamento, aquelas ideias alimentadas em nós de revanche. E você, naquele momento, você não revida. Está aí. O vencer a tentação. Está no caminho. Porque quando Jesus nos diz, nos livrai-nos da tentação, porque Ele sabe que seremos tentados nessa vida. A tentação é importante a gente vencê-la. Mas, na verdade, quando nós somos tentados, é porque nós somos voltados a isso. Até tem histórias que eu já até contei, vou contar de novo. Tem aqui um cavalo, aqui um prato de... Uma pessoa fazendo experiência, um prato de alfafa, e aqui um prato de ouro. Para qual lado o cavalo vai? Para o prato de ouro? Não. Para o prato de alface. Agora, bota um homem aqui. O prato de alfafa aqui, o prato de ouro. Para qual lado, qual o prato que o homem vai? O prato de ouro. A gente é tentado naquilo que a gente gosta. Perfeito. Então, se Jesus falou isso, é porque Ele sabe que nós somos imperfeitos. Livrai-nos. E temos tendências Não fortíssimas nos a deixeis ceder à tentação. cair na tentação, porque nós já estamos tentados, sempre. Então, não nos deixeis cair em tentação. Eu sou tentado, mas não deixa eu cair. Então, eu estou tentado, mas eu não faço. Porque normalmente, Olha o quando caminho. caímos em tentação, nós vamos adulterar. Isso. Nós vamos cair nesse... Mentir, desviar, distorcer. Desviar, trair, nós estamos falando, aí entra toda essa toda a gama de situações. distorção. Também não podemos esquecer que, primeiro, as ideias se manifestam no pensamento. Primeiro pensamos, para depois verbalizarmos. Nós não falamos antes do pensar. Primeiro, o pensar, para depois a materialização. O que é a fala? A fala é a materialização dos pensamentos. Por isso Jesus fala, onde está o teu tesouro, aí, né, está o teu coração. E o primeiro órgão no feto a ser formado é o coração, para depois ser formado a caixa craniana. Então, primeiro as emoções, primeiro o sentimento, para depois a razão. Por isso, não nos deixe cair em tentação. Mas Jesus não vai impedir a tentação. Não vai, porque Ele sabe que é o motivo para a nossa elevação espiritual. Se Ele retirar as provas da vida, cadê o mérito? Nós vamos ficar estacionados. Cadê o mérito? Não se você é tentado e você vence, você tem um mérito. Se você não teve nada para você venceu o quê? Venceu E a Antônia colocou muito bem, gente. Nós somos tentados naquilo que gostamos. Isso é muito importante, né? Muito importante. Porque nós gostamos e sentimos prazer em fazer. Por isso que somos tentados. Porque, olha só, naquilo que nós não gostamos, olha, se eu não gosto de um determinado alimento, se eu não gosto de a pessoa pode encher uma mesa com aquele alimento, aquilo para mim não vai dar em nada. Nada. Não é verdade? Se você não, gosta, vai. se você não gosta de doce, pode colocar os mais requintados aqui, que aquilo não está te dizendo nada. Não é verdade. Né? Agora, quem adora doce, ai meu Deus, eu não posso deixar, eu tenho que comer isso. A gente vai, porque a gente é tentado. Então, a naquilo que tentação, gente olha o gosta. alerta. Não é foi à toa que Jesus prazerosa. falou isso. E por isso que se torna muitas vezes difícil
a gente não ceder à tentação. E também tudo que é do outro é mais prazeroso. Ainda A tem casa do outro é melhor, o carro do outro, Ainda tem carro, isso. né? Aí tudo, Estamos aí. tudo do vizinho é melhor. Nós não aprendemos a construir a nossa própria esfera de conquistas. O que eu preciso conquistar para a minha felicidade. Descobrir em mim e não no que está em torno. Né? Eu sempre estou olhando, por isso as propagandas enganosas, que é para enganar mesmo a pessoa, induzi-lo a consumir o que ele não quer. Mas quando temos convicção do que queremos, né, Antônia? Então, vamos. Olha só, uma maneira enganosa também da pessoa entender até passagens do Evangelho, quando Jesus fala das duas portas, né? A porta larga e a porta estreita. As pessoas às vezes interpretam isso de uma maneira equivocada também. A porta larga, Jesus alertou, ó, a maioria entra a porta larga, que é a porta da facilidades, né? Dessas conquistas fáceis da vida. Da corrupção, do tomar lá da cá. Né? E a porta estreita é a da abnegação. E nós não podemos esquecer, somos obrigados a dizer, que a corrupção está enquadrada no não adulterarás. Na porta larga. A pessoa porta larga. A pessoa está adulterando o que não devia ser adulterado. Sobre a tentação, não é? Um palestrante, numa ocasião, comentou muito bem sobre isso. Nós, às vezes, estamos correndo da tentação, não queremos cair ou ceder para a tentação. Mas ele fez uma comparação de que estamos andando à frente e a tentação nos acompanhando atrás. Não é? Estamos caminhando. Eu ando, ela anda. Eu corro, ela corre. Mas, volta e meia, o que nós fazemos? A gente retarda o passo um pouquinho para a tentação nos pegar, nos alcançar. Porque nós gostamos muitas vezes disso. Então, é importante a gente alertar. Depois cai no arrependimento, mas fez. Aí é a responsabilidade. E o tema está justamente, né, Antônio? Olha, o pensamento. Olha, o pecar em pensamento, né, como você falou muito bem, e por isso que nós devemos saber o alvo, qual o objetivo maior da nossa vinda aqui, da nossa existência aqui. E que ninguém estamos aqui. E que ninguém perca tempo em querer julgar o outro porque o outro caiu na tentação, adulterou os fatos, porque todo equívoco que a pessoa comete vai precisar responder, voltar atrás, consertando. E aí, uma vez também eu ouvi a Miriam falando, eu achei muito interessante. Quando a gente comete os erros, é como se a gente prejudica as outras pessoas, é como se a gente fosse caminhando e jogando no chão, passo a passo, jogando no chão espinhos pelo caminho que passa. Quando a gente chega lá na frente, que a gente toma consciência dos equívocos, né, dos espinhos que a gente jogou no chão, a gente resolve, tem que refazer. A gente mesmo quer, e é da lei, a gente precisa refazer. A gente volta pisando nos espinhos que a gente jogou. Quer dizer, a gente responde por aquilo que a gente fez ao outro com o mesmo tamanho da dor, do mal-estar que a gente causou. Foi jogando espinho, o outro espetar. Agora você volta para catar, você mesmo. Conforme você vai ter que sentir a dor. Exato. Muito do regresso. Exatamente. Que é a expiação. Que é a expiação. Muitas vezes. É conforme você fala, todos viverão. Todos viverão. Acreditem ou não, é lei divina, né? Não tem como. Todos retornarão para certeza. Devolver à lei tudo que da lei tirar. É porque interessante Tiramos, a observação. Quando Jesus nos diz, complementando o que você falou, que a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, olha só, ele se referiu ao mundo aqui dos encarnados. Nós semeamos aonde? Não é aqui? É aqui. Fazemos muitas vezes o mal é aonde? Não é aqui?
Pois a semeadura não é aqui? A colheita também. Então, é muito Todos simples. retornarão. Jesus para não falou assim, ó, você vai plantar aqui e colher lá no céu. Não, não. É. Você vai colher aqui. É por isso que Emmanuel tem uma página, eu não me lembro textualmente, mas ele diz assim: onde estão todos aqueles que perseguiram o Cristo? Onde estão todos aqueles que perseguiram, que fizeram as guerras, que empunharam as armas, que prejudicaram a população, que causaram tantas dores? Onde estão eles? Eles viverão. Quer dizer, eles retornarão à vida e precisarão passar pelas dificuldades, não por punição, mas por aprendizado. reparação. Porque quando a gente passa pela dificuldade que a gente fez o outro passar, a gente compreende o quanto dói. É por isso que a dor é igual para todos. Se alguém pegar um martelo, bater no seu pé, e no seu, e no seu, e no meu, e no de todos, a dor vai ser igual. Por que Deus fez isso? Para que a gente compreenda que não pode bater com martelo no pé de ninguém. Para que a gente compreenda que não podemos machucar o outro, porque dói igual em nós. Faça ao outro aquilo que gostaria que fizesse a você. Então, se a gente tendo essa noção, quando a gente começa a ter essa noção, a gente não prejudica mais o outro. O ser humano se torna melhor. Toma consciência. Senão sou eu mesmo que vou ter que responder. Eu também vou sentir a dor igual. É um bumerangue. É uma bola, é uma cordinha com uma bola na ponta. Você joga na parede, ela volta. Você joga lá, ela volta. Você joga, ela volta para você. Da mesma cor, do mesmo tamanho, igualzinha. Vai e vem. Não é então? Esse pensamento aí que você citou agora, da bola, da corzinha, Albert Einstein, grande cientista, que nos apresentou a lei de causa e efeito na visão dele de cientista, em relação à vida. Está lá na biografia do Einstein, ele disse assim, olha, se você pegar uma bola azul, jogar com força na parede, ela vai bater e vai voltar para você. Do mesmo tamanho, da mesma cor. Do mesmo tamanho, da mesma cor. Não é isso? Da mesma intensidade. Da mesma intensidade. Enfim. Então, ele faz uma observação. Olha, preste bem atenção à bola que estamos jogando na vida. Isso, que bom. Porque ela retornará para nós mesmos. E com esse pensamento, estamos encerrando o nosso programa Amor e Caridade de hoje. E como deixamos de ler nossa página aqui do Minuto de Sabedoria, eu vou lê-la agora, né, encerrando o nosso programa, e em seguida a nossa irmã querida Antônia irá fazer a nossa prece de agradecimento por mais um programa de estudo e, com certeza, de aprendizado para todos nós. Bom, então é a mensagem número 14. Mantenha uma atitude vitoriosa. Quando você olha para uma pessoa curvada e triste, perde a confiança, porque verifica que está abatida e preparada para uma derrota. Não deixe que ninguém pense isso a seu respeito. Mantenha-se de cabeça erguida, confiante e risonho, e todos confiarão em você. Irradie força e entusiasmo, até por meio da atitude de seu corpo. Que assim possamos manter sempre uma atitude vitoriosa perante a vida. Agora vamos à nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, amigos, anjos de guarda de cada um de nós. Agradecemos em nome de Jesus as portas abertas nas casas dos nossos ouvintes que dedicam os ouvidos a ouvir o Evangelho de Jesus,
que oferecem seus corações para compreenderem a mensagem do Mestre amado. Senhor, somos todos nós do lado de cá e do lado de lá nas casas, das famílias que nos assistem, ovelhas tuas, Senhor, e tu és o nosso pastor. Que o Senhor possa nos conduzir na caminhada da terra, pelos melhores caminhos, mas que sigamos iluminados pela luz do Teu Evangelho, que possamos raciocinar e refletir na luz que irradia das Tuas palavras, dos Teus ensinamentos, e que não deixemos, Senhor, jamais de cumprir aquilo que prometemos ao voltar ao planeta, nesta vida, Senhor, em busca do crescimento interior, que possamos fazer brilhar a nossa luz, como Tu mesmo, Mestre, nos disseste, que brilhe a Tua luz, que possamos fazer brilhar a luz do nosso coração, a luz do nosso entendimento, a luz dos nossos sentimentos. Abençoa-nos, abençoa nossos ouvintes, as famílias que nos acompanham. Abençoa, Senhor, o mundo inteiro. Em nome de Deus. Graças a Deus. Com o Evangelho a nos guiar, aprenderemos a amar, com a paz em nossos corações e a vontade que nos faz seguir, poderemos encontrar o que um dia o nosso Pai então nos ensinou, que do amor renasceremos, que do amor renasceremos.